Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Pode Incluir Vivências Atípicas. Eu me chamo Janice, sou mãe atípica da Marcela, que tem trissomia do 21, mais conhecido como síndrome de Down. E aqui na apresentação também a Daniela e a Lisandra. Fala aí, Lisandra. Oi! Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo bom? Como é que está? Estamos aqui hoje com a Liz e a Gabi. Formalmente é Lisiane Costa. Lisiane Costa, proprietária da Clínica Integrare aqui de Sombrio. E a psicóloga Gabriela Barreto. Goulart, porque não pode esquecer, senão meu marido fica chateado. Pega no negócio, tá certo. Isso aí. Psicóloga e mãe atípica. Isso. Hoje temos muitas coisas legais para conversar. Vamos conversar falando um pouquinho sobre a criação. Como foi a criação da clínica, trabalhar com crianças neurotípicas? Conta um pouquinho da história para nós, de vocês. Uhum. Então, a Integrare já tem mais ou menos 8 anos, né, que já existe. E quando nós começamos, claro que eu já tenho uma caminhada de 20 anos, né, Lisandra? Aí, né? Eu e a Gabi, nós já estamos há 2 décadas aí, né? Eu acho que nós somos uma das mais antigas aqui no nosso município, né? Mas a Integrare, assim, a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Nós somos em 8 psicólogos, mas nós temos fono, nutri, pediatra, neuropsicopedagoga, né? Então, é uma equipe multidisciplinar. E quando a gente iniciou o acompanhamento com as crianças, né, veio de uma inquietude minha também, porque, assim, minha primeira experiência profissional foi na PAI, né? Há 20 anos, quase atrás. Então, eu assumi, quando eu estava me formando, a minha professora saiu da PAI e pediu que eu, né, substituísse ela. Então, foi a minha primeira experiência. Claro que naquela época, e a Gabi pode colaborar, nós olhávamos, né, o autismo era aquele nível mais severo, né? Então, nossa bagagem, nossa carreira profissional era do mundo do autismo, né, mais severo, e aí a síndrome de Asperger, né, que hoje é o autismo nível 1. Hoje não usa mais. Né? Hoje não usa mais, não, né? Então, naquela época, né, a gente estudou. E depois, o que aconteceu? A gente foi começando a atender, né, começou a vir as demandas para a clínica e a gente começou a se especializar. E aqui da região eu fui a pioneira. Ai, maravilha. Né? Fui a pioneira porque não tinha ninguém que atendesse, o autismo principalmente, né? Então, eu comecei daí a me especializar e fazer os cursos para poder atender. Ai, que bom. E foi através disso que eu me aproximei da Lizzie. Isso mesmo. Já conhecia, Gabi? Já conhecia, né? Eu acho que eu me formei um semestre antes, né, Lizzie? Isso. A gente tem a mesma idade, os nossos avós eram amigos. Ó. Então, eu já conheço a Lizzie desde a infância. Sempre com esse rostinho bonitinho. Ah, E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a observar alguns sintomas do meu filho, né? Algumas características que me chamaram a atenção ali no desenvolvimento dele, eu busquei profissionais, né, que trabalhassem com aba. E eu fui pesquisar na região inteira e só encontrei a Lizzie, que me deixou muito feliz, inclusive, porque era aqui na cidade, né? Sim. Então, foi através desse início aí que a gente se reencontrou aí na vida profissional e que eu acabei indo trabalhar na clínica também. Que legal. Uma história linda, né? Sim, além poder trabalhar com nossos amigos é tudo mais fácil. Né? Sim. E a primeira pessoa que acolheu ali as minhas demandas, as minhas inseguranças, foi a Lizzie. Eu fico bem orgulhosa, porque... e aí, depois desse, né, eu acho que esse pontapé inicial que a gente começou, né, a se especializar, já tinha 2 especializações, né? Eu já tinha a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e a psicopedagogia. E aí eu fui fazer a aba, né, análise do comportamento. Mas daí, desde então, assim, a gente buscou estar conversando com os profissionais, e mais profissionais foram estudando. Hoje temos bastante profissionais competentes na região, né? Aqui não tinha, né? Então, assim, eu acho isso muito importante, né? Bons profissionais. Exatamente. Fala um pouquinho da aba. Pode Sim. ser? Pode, pouquinho? então. A aba é a análise do comportamento, né? É uma ciência, né? Então, assim, a aba, a gente brinca, né? Não é uma ciência fácil, né? Porque hoje a gente sabe que existe cursos que realmente formam dentro da aba, né? Que é uma ciência do comportamento, onde que ela tem vários, né, procedimentos de ensino. Então,
É uma ciência bem complexa, mas ela é hoje um padrão ouro, né? No mundo do autismo, ela trabalha muito com, né, a questão do comportamento mesmo, né? Então, modelação, vários procedimentos, modelagem, enfim, tem muitos procedimentos. Análise de comportamento aplicada, Aplicada. Né? Uhum. Mas a gente se pega hoje muitos cursos, muitos cursinhos, até na internet a gente se depara, bem acessíveis, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque daí, às vezes a gente acredita e vai no profissional que diz, ok, eu aplico ABA, né? Eu estudei a ciência, e às vezes não é muito assim, né? Às vezes não. Sim, é porque existem as especializações, no caso eu sou especialista, né, em ABA. O que é uma especialização? É uma pós-graduação, uma especialização, né, que tu faz. Existem os cursos de, né, terapia em ABA, como terapia em TCC, os cursos mais breves, né, com uma carga horária menor. E hoje na região nós sabemos que existem muitos profissionais que fazem esses cursos mais breves. Mas, assim, precisa ser supervisionados, né? Então, até nós mesmos, eu sempre fiz, quando eu comecei a trabalhar com Denver, modelo de intervenção precoce, eu fui supervisionado pelo Dr. Tiago Lopes, que é quem trouxe o modelo Denver para o Brasil. Então, eu passei 6 meses, né, sendo filmada por ele, eu filmava todo o meu atendimento, né? Então, assim, tem uma bagagem, né? Não é só tu fazer um curso, ir lá e dizer que eu sou terapeuta ABA, né? E não ter uma supervisão. Sim. Né? E aqui um ponto de atenção, né? Com todo respeito a qualquer profissional, né? Que se dedica e que se dispõe a trabalhar. Busca e às vezes não tem se dispõe a trabalhar nessa área, mas assim, tudo que eu e a Liz a gente está falando aqui é baseado em ciência, né? E 20 anos de experiência profissional, né? Eu também sou especialista em desenvolvimento infantil, sou mãe atípica. Então, assim, de novo, né? Não diminuindo nenhum processo de ninguém, mas a gente sabe que tudo isso, ele, né, é um caminho longo, né? E a gente anda bem preocupada, inclusive, né, Liz, a gente tem conversado sobre isso, o quanto as pessoas têm vendido de alguma forma, né, esses tratamentos, né, esses acompanhamentos de uma forma facilidade, né? questionável, né, como se fosse algo muito fácil e que num final de semana a gente pudesse aprender. Exato. E não é assim, né, porque é uma responsabilidade tamanha, gigantesca, e a gente que vivencia isso, né, tanto tempo, eu 24 horas por dia me preocupo demais, assim, né, inclusive a gente acaba recebendo lá na clínica famílias, né, que buscaram outros acompanhamentos mais, né, de forma mais rápida, mais breve, questão do custo também as pessoas falam bastante, mas assim, né, e que não tiveram resultados, né, conforme a expectativa, mas vai muito disso, assim, né, de entender que tudo isso é muito sério e que a gente tá falando de ciência, né, gente? Exatamente. Na É questão de ética, né? Isso, mas às vezes aquela família acredita, né? Sim. E na vulnerabilidade, o problema é que também às vezes gera custo, né? A família faz o que pode para tirar aquela terapia, enfim, e espera um resultado que às vezes não chega. E aí se frustra, e aí tem dificuldade de seguir o caminho que precisa ser percorrido, né? E aí atrasa tudo, enfim, né? Mas por isso que é importante, né? O conhecimento, a indicação, né? Saber, entender mesmo, né? Esse profissional, né? Que curso que tem, qual é a formação, porque, claro que vai também a gente ir divulgando isso mais, né? Aonde buscar, quais são os profissionais, a indicação, né? Atenção, Tá ligada, galera? Tá. Há quanto tempo trabalha com as crianças neurodiversas e com a avaliação delas? Bom, né? Então, desde dessa época que eu falei, que a gente começou ali a estudar cada vez mais isso, desde quando eu estou com a clínica, então 8 anos mais ou menos que eu fui me especializando. Hoje nós temos a equipe, hoje eu estou também trabalhando com muito diagnóstico tardio, né? Eu e a Gabi começamos também, por quê? Porque começou a vir as demandas também das mães. Então, lá na clínica a gente atende os bebezinhos até idosos, né? Então, também vem muitos diagnósticos tardios também, na adolescência, na vida adulta, os próprios pais às vezes começam a se identificar, as mães, né? Então, as mães que são mais disponíveis, né? Que querem buscar, os pais ainda ficam mais receosos, né? Mas também temos bastante homens. Nós temos hoje 2 psicólogas na nossa equipe que fazem a intervenção precoce. Tá. Né? Hoje eu não estou mais fazendo as intervenções, porque nós temos na equipe. Então, a gente faz esse acolhimento, a gente faz a primeira avaliação junto, e aí as meninas, a Vanessa, a Dani,
fazem as intervenções propriamente ditas, né? Então, a gente trabalha muito em equipe para a gente estar trocando e estar vendo o melhor para aquela criança, né? Tá, então esse interesse de ambas, né? O interesse com o neuro, com a neurodiversidade, e esse envolvimento começou por causa da PAI, no teu caso? Já começou ali, né? E também eu tenho um sobrinho também, né? Que é autista. Então, eu comecei a identificar ali, comecei a querer também ajudá-lo mais para encaminhar. E daí tinha outra profissional, inclusive a Bruna, eu acho que atendeu, né? Também. Então, a Bruna, que também trabalhava com crianças, né? Neurotípicas. E então, a gente começou ali a fazer todo um acompanhamento. O meu interesse veio dessa necessidade de não ter profissionais na região que atendesse a demanda, né, de eu ter um sobrinho, e aí eu fui me apaixonando, porque assim, não ter, e quando tu pegava uma criança sem falar, que não atendia comandos, que não conseguia ter, gente, chegava pra mim assim, o que eu posso fazer? Me dava, meus olhos brilhavam, gente, assim, quando eu conseguia fazer uma criança falar uma palavrinha. Então, eu comecei a me apaixonar de atender, de poder colaborar e ver o sorriso de uma mãe que às vezes estava lá sem saber um direcionamento. Então, foi vindo um amor, né? Eu acho que assim, porque a entrega, né? Eu e a Gabi temos muito isso, né? A nossa entrega é de muito amor. Então, quando a gente começou a ver que assim, a gente podia fazer tantas coisas para ajudar essas crianças, e aí começou nosso interesse de buscar, de estudar, de se aperfeiçoar, né? De fazer, às vezes, workshops para ajudar mães também, né? Profissionais. E aí foi expandindo, né? E aí, claro, a gente não vai dando conta da demanda, vai colocando a equipe para ajudar também, né? No meu caso, eu já explorei muito a área da psicologia, eu já trabalhei em áreas diversas, assim, né? RH, social, jurídica, enfim. E quando eu retornei aqui para Sombrio, eu sou daqui, mas passei 10 anos fora, né? Tive experiência em outro país, em outro estado, enfim. Quando eu retornei para cá, eu queria me dedicar à clínica, assim, eu queria fazer uma carreira na clínica, porque eu trabalhava, mas era num período muito curto, né? Era quando dava, em períodos, né, bastante curtos. E aí eu queria trabalhar na clínica, assim. E aí, quando eu vim, eu tive uma oportunidade para trabalhar numa clínica e comecei a atender mais adultos, assim, né? Mas aí apareceu uma criança. E aí eu me apaixonei. E aí eu fui fazer uma pós em desenvolvimento infantil. Acho que foi 2017, 16, 17, não lembro agora exatamente. E aquilo me encantou, né? E me apaixonei, assim, né? Tocou. Me afetou uma grandeza, assim, que eu não sei nem explicar. E aí, eu fiquei estudando, né? Todo aquele processo e tal, o desenvolvimento infantil. Isso antes de tu ter o... Isso, em 2016, por aí. Eu ia perguntar isso, foi por causa, se não tinha sido por causa da maternidade atípica. Não. E aí, quando eu fiquei grávida, eu lembro que eu fiz uns cursos, enfim, né? Aquela coisa de preparação, né? Pra maternidade, porque eu tinha muito essa coisa assim, tá, mas eu preciso ler coisas, eu preciso estar preparada pra isso, né? E aí, estudando e participando de cursos. E aí começou a se falar muito na época sobre o autismo, isso foi em 2018. E vacinas, o que estava influenciando, o que não estava... E aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu tinha visto lá na pós, né? Mas assim, de uma forma muito breve. E aí no curso eu lembro que alguns pais questionavam muito sobre isso e tal, e aquilo começou a me chamar a atenção. E aí, depois que eu tive o Henrique, em 2018... Logo que ele nasceu, assim, eu fiquei um tempo em casa. E quando eu retornei pro trabalho, eu comecei a atender crianças, né? E eu trabalhava, na época também, trabalhei 7 anos num abrigo, na Casa Lar. E aí eu via muito essa coisa do ser diferente, né? De ter um desenvolvimento atípico, né? Diferente, principalmente quando trabalha no coletivo, né? A gente observa, né? E aí, por N motivos, às vezes, né? Influencia outros meios que influenciam. Sim, totalmente. E aí tudo aquilo começou a me chamar atenção demais, assim. E foi a partir dali, né, do nascimento do Henrique, a minha avó, meu retorno ao trabalho, eu falei, não, eu vou olhar pra isso, agora eu vou olhar pra isso. E, né, 2 anos depois a gente teve o diagnóstico, né, do Henrique, do meu filho. E aí foi a partir disso. Então, desde então, claro, eu atendo adultos também, né, idosos. Mas o meu encantamento, com certeza, é com o desenvolvimento infantil, assim. Que legal. As duas brilham. É um caminho sem volta, né? Porque quando a gente acha algo que a gente consiga, além de fazer o bem, se satisfazer também,
Não para mais. Se encontrar, É né? natural, É, né? porque E é além- leve pra gente, né? É leve, é gostoso. A gente atende adultos, como a Gabi falou, e também veio do interesse de poder ajudar as famílias, né? Então, assim, por quê? Porque a gente sabe que muitos pais, às vezes, vão criando o vínculo, né? E aí, como a gente tem a equipe que hoje faz, elas trabalham com a intervenção precoce, mas aqueles pais, às vezes, precisam, né? Muito. Na verdade, todos nós precisamos, né? Então, a gente sente assim, então, a gente tá ali para isso, para se acolher, para ajudar essa família, porque para além, né, só o treinamento 1 para 1, precisa todo um ambiente ser preparado, ser treinado, né? Então, tem Sim, todas essas questões. Tá, e daí assim, ó, vocês focaram mais nas avaliações e também atendimentos adultos. Isso influenciou, a pandemia influenciou nisso ou não? Essa questão dos adultos, das mães em si, né? A gente sabe que, assim, né, ali na pandemia foi um rompimento muito brusco, né, então, assim, muitas, às vezes, crianças que já estavam em tratamento teve um rompimento, porque foi muito incerto, né, principalmente o período inicial, né. O Arthur Então, regrediu, assim. Muito impacto, né, É. porque daí não deu continuidade, a gente sabe que as intervenções são contínuas, né, o cérebro Sim. precisa dessa Foi a continuidade, primeira desse vez. treino. O meu foi a primeira vez foi 5 anos atrás, ele tá com 14, 9, 10 anos, que ele parou as terapias. Porque no começo parou, né? A gente não podia mais Sim, parou, no não início tinha. não Depois tinha veio como. online, né? Aham. Mas parou. Daí. Era 5 vezes por semana. Imagina o baque que dá, né. Baque, daí. E nós em casa, né? Tentando. Sim. Ai, mas. Porque assim, por mais que os pais estavam ali estimulando, mas assim, a gente sabe que é diferente, né? Não tá ali. Claro que depois foi vindo a questão online, né? Veio, claro, facilitou para ter o suporte, mas também teve tudo muito isso. E aí, claro, também atrapalhou nessa questão umas crianças com diagnóstico, outras não, mas que tiveram prejuízos significativos também por falta de estímulo, de ter a questão social também. Muitas crianças não tinham um diagnóstico precisamente, né, de autismo, mas bastante comprometimento, né, Gabi, na questão das habilidades sociais. Por quê? Porque rompeu a socialização. Muitas crianças iam para um parquinho depois, ou reconstituir, recomeçar suas vidas e tiveram dificuldades. Né? Então, crianças que nem sempre não tinham ainda um diagnóstico, mas, né, enfim, tiveram esses prejuízos que impactaram a vida. Eu ia perguntar, vou perguntar primeiro pra Gabi. Quais foram as suspeitas que te levaram a olhar? Porque, claro, já era especialista, já estava especializando do TCC em casa, né? Mas eu digo assim, e pra Liz também, que a gente tira. Eu pergunto isso também porque o Arthur tem síndrome de Down, tem 14 anos, só que desde onde eu leio sobre síndrome de Down pode ter o autismo associado. Então, começou a caminhar e ter uma estereotipia de dizer, será que ele não tem o autismo associado? Então, assim, era algo que eu ia avaliando ao longo de todos esses anos. Para vocês que são profissionais, né? Assim, eu digo assim, quais são as primeiras características que geralmente, cada indivíduo é único, a gente sabe isso, mas que geralmente aponta para o laudo de autismo. No nosso caso, né, o que a gente vivencia na nossa família eu tentava, assim, né, não olhar como profissional, mas é muito difícil fazer essa dissociação, né? E nem digo só o autismo, tá? Porque a gente sabe que tem outras deficiências que também, às vezes é uma atividade atípica ali que levanta a luzinha e uma mãe atenta consegue observar e diagnosticar essa necessidade de um suporte que faz toda a diferença na vida, né, da criança. Eu sempre falo assim, que o Henrique, ele não é que ele não fazia, é que ele fazia pouco. A gente tem os marcos de desenvolvimento, né? Isso tá lá na carteirinha de vacinação, né? Que a gente pouquíssimo acompanha, né? Mas tá tudo lá escrito, né? E não é só a gente, inclusive, fazer aqui uma observação. O Henrique, ele foi acompanhado durante 2 anos, né? Por um médico, por um pediatra, que deveria me orientar. E no final das contas, eu percebi que eu orientava ele, porque ele me dizia assim, o meu filho falou com 5 anos, tu não te preocupa, né? E aí hoje eu penso, o seu filho, né, com certeza tinha um atraso aí no desenvolvimento, que o senhor foi negligente também. Mas enfim, né, não é o foco. Então o que eu percebi, assim, o Henrique, ele mamou até os 3 anos, né? Na hora da mamada, ele fazia pouco contato visual, né? De novo, não é que ele não fizesse, mas ele fazia pouco para aquilo que a gente já deveria esperar.
a questão da fala, né? Ele balbuciava, até ali os 8 meses eu entendia que estava tudo ok, assim, né? Mas a partir dos 8 meses, quando espera já um outro comportamento, ele fazia muito pouco, assim, era o mamá, papapá, mas não conseguia terminar a palavrinha, né? A comunicação dele, né? Ele pegava a minha mãozinha, né? Para mostrar o que ele queria, né? A questão, né, do contato visual para outras coisas também. A gente chamava o nome. Lá pela 3ª vez ele olhava, né? Então, assim, eram coisas que, né, talvez passasse desapercebido, né? Porque, de novo, como eu falei, não é que ele não fizesse, mas ele fazia pouco. Né? Outra família por nada. E aí talvez passasse, né? Só que o que aconteceu? O meu filho, ele ali, quando a coisa devia deslanchar, né? A gente teve a pandemia, então ele também ficou isolado, né? Então eu ouvi muitas vezes de um médico que falou assim, calma, é porque tu é psicóloga, né? Tu enxerga tudo o tempo inteiro, mas assim, teu filho é filho de pandemia. Vai atrasar um pouquinho mais. Vai atrasar, então ele não tem contato social, tá. E aí, quando acabou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi incluir ele num contexto coletivo. Eu coloquei ele na escolinha, né? Disse, agora vamos ver, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui observar isso também, né? E aí, logo que ele começou a frequentar a escola, pra mim ficou muito claro, assim, né? E aí, claro, eu procurei a Lise, né? Mas, assim, entender também que isso foi uma construção, né? Mesmo profissional precisa construir. Foi uma construção, não veio, assim, muito evidente, né? Mas aí, como tu perguntaste, né? Quais são os sinais que a gente tem que estar alerta, né? Eu acho assim, né? Tem coisas que realmente, assim, né? Tem uma criança que vai fazer um pouco antes, um pouquinho depois, mas o que a gente mais tem que estar alerta é nesses marcos de desenvolvimento, né? Da fala, da comunicação, do olhar nos olhos, da questão motora, da questão sensorial, né? Porque Então, às vezes falam muito, né, que não, para ter o DSM, assim, tem que trazer prejuízo. Mas aí a gente mensurar o que é trazer o prejuízo, né? Porque para a mãe, o chamar 3 vezes e não olhar pode ser um prejuízo. Para o outro pode dizer assim, não, chama o vinho. É assim mesmo. Era igual o pai. Era igual o pai dele. Exatamente. Tem muito isso. Né? Mas, assim, o DSM é muito claro e a gente também estuda muito isso, assim, né? Essa questão do prejuízo, né? Isso. Ele tem que ser claro, né? Por exemplo, a questão do hiperfoco, né? Que é uma coisa clássica do autismo, né? O meu filho tem hiperfoco em placas de trânsito. Hoje é isso, tá? Só que, por exemplo, ele não deixa de conversar com os outros amiguinhos sobre esse assunto, sobre outros assuntos, né? Ele não deixa de se incluir numa questão social por causa das placas, né? Vai ser sempre um assunto que ele tem muito interesse, mas ele não deixa de fazer outras coisas, né? Ele não deixa de estudar, enfim, prestar atenção no que a professora está explicando, porque ele quer fazer um desenho de placas. Então, quando a gente fala em DSM, critério diagnóstico, a gente fala de alguém que não vai prestar atenção em outro assunto, não vai conseguir ter uma outra conversa com outra criança, com outro par, porque o interesse dela é sempre restrito àquilo, né? Restrito, né? Então, isso é um hiperfoco, né? Tá. Nesse caso de ser um interesse que ele tem, né? É um assunto que ele tem muito interesse, ele vai explorar mais esse assunto do que qualquer outra pessoa que não tem esse interesse, é um pouquinho diferente, tá? Mas, assim, a questão do critério diagnóstico é algo muito sério, né? E realmente, assim, eu acho que a nossa maior preocupação tem que ser, como não especialistas, por exemplo, marcos de desenvolvimento. Isso tá lá, tem acesso a todos. Quem vai diagnosticar é o médico, né? Então, assim, médico, psicólogo, enfim, dependendo do processo de avaliação que essa criança vai passar, né? Mas entender que, assim, o que a gente precisa estar atento, né? Naquilo que não está dentro daquilo que se espera para a idade, que não está seguindo um padrão. Né? E hoje a gente tem na carteirinha todos esses marcos. Quer dizer, então, toda a família tem acesso a esses A marcos. gente tem que estar acompanhando, porque às vezes a carteirinha fica lá guardadinha, né? Só sai no dia Então, da só sai vacina. no dia da né? vacina e volta, mas o acompanhar, o ler, e eu sempre digo, aquele instinto materno, né? Porque a mãe consegue observar, às vezes fica inquietas, mas daí vem os palpites, né? Alheios, né? Não, mas o meu falou nisso, compara, às vezes tem uma criança na mesma família, o meu andou com tanto tempo, o meu falou... Então a gente observar, porque eu sempre digo,
mesmo que não tenha um diagnóstico, não vai receber um diagnóstico fechado imediato, mas buscar uma opinião, uma avaliação de um psicólogo, né, que tenha esse olhar, seja especialista na infância e adolescência mesmo, né, que vá fazer um olhar para fazer os encaminhamentos, porque uma avaliação sempre é multidisciplinar, né, a gente encaminha para um neuro, né, pediatra, então a gente vai fazer uma avaliação em equipe, né, aplicando escalas, de rastreio, vai fazer exames necessários se for preciso, né, mas assim, tudo isso que a Gabi falou, né, esses atentar-se, porque como tu falou, né, Elisandra, às vezes, mas não recebe, não segue a comandos, mas em que situações, né, é só quando tá na frente da TV, que tá lá muito atento, ou em outros momentos também tá olhando, pede, mas a criança parece não responder, não estar realmente no mundo da lua, entre aspas, como se diz, né, não consegue observar, então, desde bebezinho, provavelmente já vai dar indicativos, né? Às vezes com 6 meses tá ali mamando, como a Gabi falou, pode ser que não, né? O da Gabi olhava em alguns momentos, pode ser que não responda ali, não tenha troca social, a mamãe tá fazendo brincadeira, mas a criança tá lá só nos pés, todo bebezinho brinca, mas vai ficar lá e não vai se importar com um brinquedinho, né? Ou vai usar o brinquedo de forma inadequada, girando, né? Quantas crianças... Sim, né? Às vezes a gente atende, eu já atendi na clínica, atendendo uma criança, irmãozinho, depois chegar na recepção, o irmãozinho tá lá com o carrinho virado, girando a rodinha, e eu ter que, né, chegar na mãe, dizer, mãe, quem sabe a gente dá uma avaliada também, né? Então, ser sutil, essa forma também, porque a gente, claro, como profissionais, nós já temos a empatia, a cautela de pontuar quando a gente tá evidente, né? Às vezes a gente olha num parquinho, né? E a gente consegue observar. Né? Isso pega, né? A gente, isso pega. Tem que tomar cuidado pra... Pega muito, pega muito. É uma questão. Então, assim, isso né? A criança vai dar esses indícios. Então, assim, eu sempre digo, na dúvida, buscar uma avaliação. Se não tiver... O pecar por excesso, aquele ditado que tem. Ou, né, não pecar por falta. Né? Porque se a gente vai lá, leva, tira, tá tudo bem. E se não, a gente já começa as intervenções desde cedo. Né? Que é o mais importante. A gente demorou 1 ano e pouco, assim, pra ter um diagnóstico. Laudado, assim, escrito e assinado. Né? Demorou. Não, vamos avaliar mais 6 meses, né? Mas isso não foi motivo pra gente não fazer nada, ficar esperando. Não deixou de... Mas eu ia dizer... esse teu olhar foi fundamental para o que ele é hoje, né? Independente do laudo ou não, a mãe estava ali sempre trabalhando e com este olhar que é fundamental, né? Para a gente fazer com que a criança desenvolva, né? Até porque tem crianças que a gente é mais cauteloso, né? No caso do Henrique, que ele fazia muitas coisas, né? E como a Gabi falou, outras eram, né, poucas. Então a gente tem que ter cautela para não tá dando, né, laudando com precocemente e nem também pecando por falta, porque às vezes também se perde muito tempo. Mas a intervenção ela já precisa acontecer, porque a gente está estimulando muitos marcos ali, equiparando no desenvolvimento aquilo que poderia, né, ficar para trás por falta. Só vou esperar ter um diagnóstico e daí quantos prejuízos a criança pode ter. A tal da a neuroplasticidade, que só tem, né, gente? Depois não adianta. Entender também, só complementando, né, que assim, é uma queixa dos pais, né? É uma frustração muito grande dos pais quando eles chegam, né, na clínica, assim, com esse diagnóstico, com essa suspeita, enfim, né, com esse diagnóstico aberto, fechado, achar que vai levar, né, num profissional e que aquele profissional vai resolver tudo, né? E não é. Quando a gente fala de um diagnóstico, por exemplo, né, de autismo, a gente está falando de várias áreas do desenvolvimento que não estão dentro do esperado. Então, assim, são várias áreas que precisam ser estimuladas. Então, não é o psicólogo que vai fazer sozinho, não é porque ele não fala ainda e é o fono que vai fazer sozinho, não é porque ele anda na pontinha dos pés que é o fisioterapeuta, o TO, ou, né, psicomotricidade que vai fazer sozinho, não é. Quando a gente fala em qualquer tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de várias áreas que têm prejuízo. Então, vai ser sempre um trabalho multidisciplinar. Exato. Eu conversei hoje com uma mãezinha aqui, a sobrinha, a filhada, diagnosticada com autismo. 3 aninhos. Aí, a gente levou no neuro, ele falou que é para levar na fono. Que só a fono agora vai resolver a questão dela, da fala. Daí eu perguntei aqui no nosso município se tinha levado na PAI, porque 3 aninhos, né? Estimulação precoce, 0 a 6. Tem uma família humilde e tudo.
não, mas agora a gente vai levar em outro neuro, porque ele disse que esse era só fono, pra ver se o outro disse pode levar na PAI. Falei, gente, sim. leva. Mas é porque daí também a pessoa não... Tem a questão. Mas não tem problema. Eu falei, porque, né, o laudo, ela não é só fono, eu falei. Tem a psicomotricidade, tem tanta coisa para estimular. Aproveita que tá com 3 aninhos e leva. Que tem falei. direito, né? Eu Até falei, os 5, leva. 6 anos na PAI, quantas coisas pode ser Eu feito, falei, né? leva. Mas eu digo assim, daí o neuro falou, não, só o fono, tá bom. Ela resolve. E isso é uma coisa muito importante, né? Que a Gabi pontuou. E realmente, né? É um trabalho de equipe multidisciplinar, porque cada profissional vai trabalhar e vai atender uma demanda. Obviamente que esses profissionais, eles precisam estar conectados, alinhados, que A isso gente é um vai grande chegar lá. ponto. A gente vai né? chegar lá. Facinho isso, né? Nem Da nossa tanto. parte É, Nossa parte a gente sempre quer trabalhar fazer em equipe. dessa forma, exatamente. E eu, mais certo. Eu? Acho que é, Dani. Sou eu. Na experiência de vocês, quem costuma perceber primeiro esses sinais? A família, a escola ou os profissionais da saúde? Acredito que assim, a escola é uma grande oportunidade ali, né? Eu acho que os professores têm né? É aquele professor que consegue olhar e já sentir a sua inquietude, já chamar o pai, claro, com cuidado. Mas eu admiro muito a profissão dos professores, porque eles ficam muito tempo na escola. Então, se eles tiverem um olhar, né, um olharzinho bem clínico ali, eles conseguem Uma já, vasta né, sim, possibilidade da gente sim, criança. porque Nossa. às vezes, assim, muitos pais conseguem, como a gente estava falando, muita mãe tem aquele sexto sentido, aquela inquietude, meu filho está com atraso, busca, conversa com um, conversa com outro e leva. Muitas famílias também são bem conscientes hoje, porque cada vez está mais difundido, se fala muito. Hoje nós temos, graças a Deus, a tecnologia a nosso favor, então tem mais conhecimento, né? Então tem muitas famílias que conseguem observar, mas os professores também, de parar, de chamar. Mas ainda, claro, né? Ainda falta bastante capacitação, porque ainda se precisa se fazer mais, né, preparo, porque acho que ali, preparando a escola, a gente pode ajudar muitas crianças. Capacitando, né? Muitos profissionais. Mas geralmente é assim, a família, a escola e, claro, né? Nosso olhar é muito importante, mas tem que chegar até nós, né? Assim, eu acho que ainda é muito pouco, né? Sim. O que é feito, assim, né? Parece que tem um monte de demandas e que, né? Hoje em dia parece que todo mundo tem um diagnóstico e tal. Mas, assim, o que realmente chega, né? Quem realmente consegue fazer aí um tratamento adequado, né? Indicado, ainda é muito pouco, né? Não só por uma questão de falta de acesso. O número de neuro... Diversidade. Criança, isto. Acho. Então. Porque a gente fala do autismo porque às vezes, né, tem o TDAH, mas transtorno, como é que é? O TGP global, né? Desenvolvimento, enfim. Mas Global. isso, mas dentro da dislexia, da dislalia, do TOD, parece que aumentou, ao meu ver, eu que sou mãe. Para vocês profissionais, aumentou o número de crianças? Aumentou o número de crianças neurotípicas? Ou a avaliação dos profissionais e a detecção está mais afiada? O que vocês acham? Eu acho que tem duas coisas, assim, né? Eu acho que, por exemplo, eu, né, tenho um filho atípico. Então, quando a gente expande esse olhar, né, para tentar entender um pouquinho, né, as origens de onde isso vem, a gente claramente percebe que isso está na família há muito tempo já, né? A gente consegue perceber aí, né, outras gerações da minha Genética. família. A genética tem é uma muito... questão genética que Exato. é muito forte, né? E ela realmente Também é concordo a com base, isso. A né? predominante. É a base. E quando a gente estuda e quando a gente participa de congressos, cursos, é isso que é muito reforçado, né? Tem a questão do contexto, tem outras variáveis, mas assim, a grande base ainda é a genética, né? Tá. Também agora, o último congresso que eu fui, né, foi pesquisado, o que foi trazido, assim, uma questão de que a gente fala nisso muito hoje, até pelo acesso que a gente tem à informação hoje, que é diferente, né? Olha o que a gente está construindo aqui, conhecimento, né? exato. Para ser compartilhado, né? Isso, quando tu descobriu o diagnóstico do teu filho,
tinha facilmente? Não Não. tinha, né? Eu a mesma A coisa. gente falou no nosso primeiro episódio que Todos nós. como que foi, né, pra gente... Exato, É. né? Então, assim, hoje a gente sabe que esse acesso à informação É isso que a gente quer levar. Gera Facilitar a conhecimento, vida, sabe? Que né? seja mais... que gera todo, né, um lado positivo aí de tudo isso, né? Uma Exatamente. perspectiva super positiva. Mas, assim, tem um estudo, né, que diz que o grande boom, realmente, da neurodiversidade, ele aconteceu ali por volta dos anos 2000, né? Que foi quando? Quando a gente teve esse acesso maior à internet, né? Então, assim, é conflituoso, né? Ao mesmo tempo que nos dá toda essa informação e a gente tem essa capacidade toda, né, de gerar esse conhecimento e ter acesso às coisas, é também onde mais ou menos se imagina que realmente as coisas começaram... Não é mudar totalmente, né? Porque isso sempre existiu, né? A gente tem critérios diagnósticos também que foram revisados e mudados. Então, como a gente falou aqui no início, né? Antes a gente tinha o autismo nível 3 ali de suporte, que era o que a gente entendia como autismo, né? Tinha outras deficiências, outras diversidades que não eram consideradas autismo, né? E que hoje é tudo autismo, né? Tá tudo dentro do espectro autista. Então, assim, muitas coisas mudaram, né? E aí, sim, consequência também o nosso estilo de vida, né? A forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, assim, tudo isso faz com que a gente, talvez, hoje tenha um número maior, né? Mas não que ele não exista. Não existisse já antes, né? Mas vocês, então, acham que essa geração eletrônicos... Não é que a gente acha, né? Mas existem estudos que nos mostram que isso contribui bastante, assim. Mas não de agora, né? Mas isso já vem desde já lá. vem que muitos, Que mostrou, né? muitos, Exato. parentes, às vezes, não eram diagnosticados, né? Não Sim. tinham passado por uma avaliação, né? Então, as gerações agora, a atualização vem, o mundo da internet vem trazendo esse olhar para quê? Para buscar, sim, avaliação, Exato. né? Então, Sim. claro que, consequentemente, vai tendo mais crianças com diagnóstico fechado. E às vezes a nomenclatura muda, né? Mas continua lá, né? Tá, e quando chega uma criança para avaliação e os sinais, assim, são visíveis, né? Que tem muitas características, tem atraso, e a família não aceita. Como tomar um cuidado para passar isso para ela, para a família, e como cuidar da saúde mental, vocês podem ajudar nisso? Sim, a gente recebe muitos, tanto mães que buscam porque realmente tiveram aquela inquietude, né, e sente no seu coração, não, a minha criança tem, né, vamos buscar. E tem as mães que, claramente, né, os pais, as famílias que têm mais dificuldade, que vêm buscar porque o médico pediu, mas que estão ali, mas não querem que a criança esteja dentro do espectro ou que esteja algum, né, transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos uma postura muito acolhedora, eu falo por nós, né, o nosso perfil. Então, a gente tenta conduzir de uma forma mais leve, mas focando o quê? Na intervenção, não no diagnóstico em si. Sim. Né? Não que a gente não saiba que tem, que a gente vai fechar, mas a gente vai sendo acolhedora, sendo empática com aquela família, respeitando um pouquinho do tempo, mas não perdendo o tempo, que é o foco principal, é a criança. Sim, né? exatamente. É a criança. Então, a gente vai trabalhando e vai conquistando a confiança dessa família. Olha, aqui, ele estava em atraso, a gente conseguiu um pouquinho aqui. Mas quem sabe agora, a gente vai no médico. Então, a gente vai lapidando e conquistando essa família para que a gente, aos pouquinhos, a gente flexibilize. Porque, às vezes, um dos pais também pode ter, né, estar dentro ou ter traços autísticos, porque às vezes não fecha, né, critérios, mas a família pode ter traços autísticos. Então, tem uma rigidez cognitiva que a gente chama. Às vezes é mais rígido, não quer. Então, a gente vai conquistando. Mas, assim, o nosso principal foco é a criança. Então, é não perder tempo, fazer as intervenções, mas acolher de uma forma muito acolhedora e respeitosa, até que a gente consiga mostrar, sim, fechou os critérios, até a gente conseguir, né, ali ter as reuniões e mostrar por A mais B que fecha. E né? quando a gente recebe essas famílias que elas já têm um diagnóstico, né? A gente sabe que o diagnóstico ele é sempre bastante impactante no primeiro momento, né? Difícil. Todas vocês três aqui também já passaram por isso, né? E comigo não foi diferente, né? Por já perceber, por demorar um ano, também tive lá os meus momentos de reflexão, de dificuldade, né? O próprio luto. Mas, assim, a gente tem todo o acolhimento, né, Lizzy? Como a Lizzy falou, assim, a gente tem um perfil muito parecido, assim, de saber, de empatia. Mas chega um momento, né? Principalmente quando eles já vêm com esse diagnóstico e que eles, de alguma forma, precisam ainda amenizar ou diminuir aquela importância, porque eles ainda estão nesse processo de compreensão. Eu falo assim, ó, é o seguinte. Gente, tudo bem, já entendi, mas assim, ó, agora é o seguinte.
não é uma questão de aceitação, né? É uma condição, Sim. né? E a gente precisa fazer o que precisa ser feito, Isso aí mesmo. Exato. É né? uma condição. E assim, e quem que é a criança aqui desse grupo? Né? Quem que precisa dessa orientação toda? Então, assim, a gente vai dar conta, se precisar ir pra terapia, vai pra terapia, vem pros nossos grupos, né, Lisa? A gente entende, a gente chora junto, a gente dá um colo, a gente dá o lenço, mas assim, ó, A realidade. Precisa Deixar de correr fazer. atrás, Precisa né? fazer. vamos precisa lidar fazer. com o que precisa lidar. Exatamente. Adultos, né? Ai, mas o Postura. pai não aceita. Traz o pai aqui, vamos conversar com esse pai. Ai, eu acho Mas a família, mas não sei quem diz que não é, que mesmo assim. Essas conversas. Né? Então, assim, a gente, né, quando não tem diagnóstico, a gente faz todo esse trabalho, né, acolhedor, enfim, com certeza, até chegar, né, onde a gente precisa. Mas quando vem com o diagnóstico e a família patina por esses processos internos, né, emocionais internos, a gente meio que dá uma orientação, assim, um norte. Vamos lá. Eu escrevo, tá? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir aqui, tem que ir ali. Ai, que tanta coisa, Gabi. Eu disse, pois é. Né? Então, vamos escolher uma pra começar? Mas vamos começar, gente. Não dá pra esperar mais. Porque às vezes vem também com a postura de vir com um diagnóstico, um laudo do neuro, e tem esperança que outro neuro retire. Diga que não. Diga isso que é muito não, comum. Então é muito. bem comum. Então por isso que a Gabi Não, falou, vamos né, mais um. quanto é Vamos importante mais um. e a gente fazer Não isso, gostei né? O daqui. escrito, além do, né, de todas as orientações e informações verbal, o escrito a gente trabalha muito, que é o direcionamento, né? Tanto a gente faz para as crianças, né, um plano de ensino, um PEI, para os pais a gente também coloca lá um plano de orientação. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? que maravilha. Né? Mas como a gente precisa, eu digo a gente como mãe, às vezes, para manter o ler os passos, organizar o visual, claro. Acontece muito isso, tá? Às vezes a gente recebe uma família que já passou por outros profissionais, né? E fala, ai, mas ela não deu diagnóstico, mas não sei o que. A gente faz isso, né? Porque às vezes a família patina justamente por essa dificuldade de encarar, né? E aí por isso que a gente faz escrito. Não, tá aqui, ó. É porque às vezes assim, escrito. cada um tem a sua forma, o seu Sim. tempo, o seu processo de lidar e enxergar as coisas. Às vezes está passando por muitas questões internas, né? Sim. E aí vem essa negação, mas assim, até a pessoa conseguir lidar. Só que nós como profissionais, a gente sabe que a gente também estamos aí correndo contra o relógio. Sim. Então a gente não pode, até quanto tempo essa família vai precisar, né? Desse processamento, de processar toda essa informação, essa angústia, né? A gente não sabe se ela vai buscar uma ajuda, né? Sim. Então a gente dá esse direcionamento, tanto o acolhedor, mas também o firme, também, pontual, é isso, isso, né? O que tem que ser feito. Eu amo falar com as duas, parece que a gente tá falando sendo abraçada. É porque a gente queria isso, É. né, lá no começo pra gente. A gente queria isso. Gente, a gente estava falando ali, agora a pergunta é exatamente sobre isso. A gente falou em laudos tardios ainda. Por que estão chegando e ainda existem os laudos tardios? É a demora, a negação da família, falta de profissional. Que você- Diagnóstico equivocado, às vezes, né, passou por um profissional, como a gente falou no início, eu acho também, né, Gabi? Às vezes vai para um profissional que tenha um pouco menos de expertise, ou um profissional que às vezes vai de uma área e quer abraçar todas as áreas, acha que dá conta de tudo, Sim. e aí passa o tempo, né? Às vezes vai ali e fica ali patinando e até a criança não evoluir, às vezes troca, vem pra gente, já passou o tempo ali, ficou um monte de tempo naquele profissional, na especialização X, e não foi avaliado todas as áreas, porque quando vem pra gente, a gente é especialista no desenvolvimento infantil, então a gente vai observar todos os marcos, quando não é pra gente, a gente precisa fazer os encaminhamentos necessários, né? Vai pra psicopedagoga, vai pra fono, então o que não é minha área, que eu não vou dar conta, eu preciso encaminhar, não é medo de perder, e tem profissionais que têm, né? Receio também, entendi. essas concorrências existem, mas é ética, né? É a Sim. vida de uma criança, é a vida de um ser humano. Então, aquilo que eu não dou conta, eu preciso encaminhar, né? Às vezes, sim, a família retira, já aconteceu conosco, né? Por quê? Porque tem que fazer muitas intervenções. E às vezes a pessoa a família não vai dar conta. E tá tudo bem, a gente respeita, mas a gente precisa ser ética, né? E a partir disso eu não vou dar conta, né? Eu preciso de parceria, de mais profissionais. Então, assim, vai chegar crianças, né, com adolescentes com diagnóstico tardio, adultos às vezes também. O que vem pra gente? Adultos que muitas vezes foram diagnosticados. Eu trabalhei com um adulto homem, 29 anos, há pouco tempo, fiquei 2 anos aí. Ele foi diagnosticado a vida inteira só. Depressão, bipolaridade, ansiedade, várias tentativas de suicídio. Quando chegou pra mim, não tinha sido avaliado, estava dentro do espectro.
E hoje está com a sua vida, recebeu alta e já está aí, né, E fazendo muito as suas comum coisas. isso tem sido, Então, muito é muito comum. Que tempo de sofrimento, né? O Que a tempo, pessoa passa. e não é só isso, vem mulher, vem homem, né, com essas demandas assim que passam vidas, às vezes patinando num diagnóstico só de depressão, bipolaridade, né, muitos Porque casos. bipolar se assemelha muito, ele tem muitas questões. Tem né? muitas Aham. questões. Então, tem diagnóstico que mascaram, e aí vai chegando a vida Eu adulta, ia principalmente a perguntar mulher. isso. Ela Às vezes mascara chega muito. bipolaridade, Eu ia perguntar se às vezes chega com um laudo e daí vocês vão avaliar isso. Vamos. Opa, Sempre. Daí a gente vai Sempre. fazendo as escalas de Não. rastreio, Ah. a gente vai conhecendo. Por isso que às vezes assim, mas quantas sessões tu faz? Depende. Aham. Por quê? Porque Mas- às vezes eu vou te conhecer, tá, tu vem com laudo, eu vou olhar. O médico avaliou isso, mas a gente precisa entender, às vezes a gente precisa, mesmo sendo adulto, se tem ainda mãe, né, ainda viva, a gente chama um familiar, por quê? Porque a gente quer entender algumas coisas, né? sim, Então, porque tem muitas coisas que chegam, como é que é a tua alimentação? A gente vai conversando e vai abrindo. Bastante seletividade alimentar, né? Bastante, então, a nível de socialização, né? Pode ser que em outros transtornos se assemelhem, né? A bipolaridade, algumas coisas. Às vezes, a depressão, isolamento, mas tem mais coisas. Então, a gente tem que abranger esse olhar. Então, tem essa questão também, né, de diagnosticado a vida inteira com outros diagnósticos, e depois chega pra gente, a gente consegue. Não é todos os profissionais que conseguem ter o olhar para dentro do espectro autista. Não é todos, né? acho que na fase adulta é mais difícil, né? Mas aí a gente trabalha tanto com isso que a gente É que para nós já é simples, Sim, né? sim, mas não, assim, mas é para quem, fácil. não tem habilidade. Para quem atravessou, né, uma vida que tem, entre aspas, eu sempre falo isso é muito questionável, uma vida funcional, né, consegue ter um trabalho, manter Sim. uma família, e aí chega lá na vida adulta receber um diagnóstico desse, às vezes é muito impactante também, né, porque achou que era ansioso, achou que era depressivo, achou que, né, e não, e a gente entende que isso tá dentro de um quadro. E aí se questiona essa questão da funcionalidade, né. Mas eu sempre falo assim, eu reforço isso sempre, cada família que eu trabalho, o diagnóstico, ele é uma bússola, né? E é mais do que isso, o diagnóstico, ele traz dignidade, né? Não só para a família, né? De poder justificar, de poder compreender, de poder ter uma empatia, de poder ter, né? Enxergar o outro com o respeito que ela merece, mas para a própria pessoa, né? Porque assim, quando a gente fala de um autista funcional, um autista nível 1 de suporte, né? Que tem ali, de alguma forma, a funcionalidade e tal, e ele se percebe diferente dos outros, isso é muito difícil, né? Eu E acho quando que ele é entende... sofrimento, né? Eu acho que é por isso que às vezes, né, tem os casos de suicídio, enfim, né? Pela pessoa não se entender. Não se entende, né? Não se É uma compreende. cobrança. A gente ouve relatos, né, que não se encaixa no mundo, né? É. Muito assim. E aí, como a Gabi está falando, é essa questão de eu não me vejo, né, me encaixando, já recebi vários diagnósticos, mas quando a gente consegue ir, né, montando o quebra-cabeça ali e conseguindo fechar, quando é libertador, porque a pessoa assim, agora eu sei. Dá aquele descanso, dá alívio, aquele né? alívio, por quê? Porque, a partir disso, o que o adulto vai ser trabalhado como intervenção? Para as habilidades que ele precisa também aprimorar, né? Que talvez ele esteja aquém também. Às vezes uma dificuldade de habilidade social tremenda. E que aí a gente vai montar um plano de ensino, vamos fazer um tratamento para aquela pessoa. É sempre individualizado, Sim, né? Sempre para cada pessoa. Seja na infância, foco na né? pessoa. Na primeira infância, na segunda infância, ali na adolescência, na vida adulta. Mas assim, diagnóstico não é limitação. Eu falo que é sempre o contrário, é expansão, né? É liberdade, é encontrar um lugar, né? Eu acho que é das coisas mais acolhedoras da vida, assim, né? Não só por ter um diagnóstico, né? Mas para poder se entender, saber que não é o único que faz daquele jeito, que pensa daquele jeito, que sente daquele jeito, né? E que existe, sim, pessoas assim, que existe um lugar, que existe uma identificação com outras pessoas e que isso está justificado em algum lugar. Eu acho que dessa forma, eu acho que é um acalento, né, pra tipo, opa, eu Não tô sozinho. eu tô aqui, não tô sozinho e esse sou eu. Eu sou assim, tá tudo certo, né, tá Hoje tudo a bem. gente tem, na clínica, a gente tem o nosso programa que se chama Superação, que a gente faz para crianças e adolescentes. E justamente para isso, para os adolescentes estarem juntos. A gente está, né, aprimorando, que são referências que a gente legal. gosta de trabalhar com grupos. Até por isso, para eles poderem se perceber
né? São Eles pares de verdade. né? Que então, bom. assim, trabalhando ali juntos e se desenvolvendo juntos, né? Ai, que top. Mas é muito legal essa questão de não focar só nas limitações, que é onde a maioria das pessoas focam, né? Sim. Eu não consigo enxergar de outra forma. Que não Sim. seja dessa. Eu falo, o laudo é importantíssimo, imagino, né? Bem feito, enfim. Mas ele é o coadjuvante do ser humano. A gente tem que olhar pro ser humano, né? E às vezes acabam É esquecendo. só o norte para a pessoa se compreender, se entender. Gente, a gente Não vai dar pra perguntar. Eu nem vou mostrar pra vocês quanto tempo já foi. Mas eu acho que vai ter que ter parte 2. Peçam aí, ó. A Liz e a Gabi aqui, ó. Eu acho que elas podiam virar nossas sócias. O que vocês acham? Eu voto, eu sou a favor. Eu acho, por nós a gente ficava aqui mais, né? Umas 2 horas tranquilo. Mas eu acho que por conta do forte atendimento de vocês, e que bom, a gente fica muito contente com isso, a gente vai para a parte final, pro encerramento. Pode ser, Gurias? Pode ser. Que a gente não quer que elas fiquem bravas, né? Vai que elas não vão. Vamos lá. Há algum caso ou experiência marcante que ilustre a importância da intervenção precoce? Todos são. Sim, eu acho que, olha, nós tivemos muitos, gente, assim, e se a gente fala, a gente se emociona, então eu não vou entrar muito nos rostinhos, não vou visualizar, mas assim, eu acho que, né, essa pergunta também foi me feita quando eu fui na universidade, quando eu fui apresentar o meu livro, né, e é muito interessante, porque assim, quando a gente está numa intervenção e que uma mãe está lá buscando né, o melhor para aquele filho, que ele se desenvolva, e quando a gente entra numa sala, né, tem um rostinho que me veio agora, e não consegui falar, né, não consegui atentar-se a comando. E quando tu consegue fazer uma intervenção bem boa, que tu sai com a criança falando frases junto, porque a aba, ela trabalha junto com os fonos, mas a gente também trabalha a comunicação, né, junto, reforçando, porque a gente treina 1 para 1, que é a criança, depois a gente treina junto com a família para generalizar aquele comportamento. Sim. Então, quando a criança faz, e eu sempre digo avaliação, a gente nunca avalia uma criança comparando com outra, mas sim com ela mesma, né? Exatamente. E quando eu me arrepiei todinha, né? Porque assim, quando eu lembro dessa criança que eu estou falando assim, isso aí, e tudo a alta, né, da intervenção precoce, porque da intervenção precoce vai para a área propriamente dita, né? Que é uma metodologia, um método diferente ali. Então, tu vendo essa criança na evolução, conseguindo formar frase, conseguindo ali já ter atender-se aos marcos do desenvolvimento que ela precisaria conquistar, é gratificante pra gente, né? É muito, assim, é de se emocionar não mesmo, tem como, né? A gente poder contribuir e fazer a diferença, eu acho, né, Gabi, na vida dessas crianças, né? Parabéns. Maravilhoso. Mas eu acho que é dos meus casos também, assim, mas eu tenho uma mãe específica, assim, que ela tinha as cunhadas que tinham, né, algum diagnóstico, mas que aquilo não era falado, assim, na família, né, e elas não se desenvolveram, né, elas não se tornaram adultas funcionais. Então, quando ela olhava para a filha, ela tinha muito medo, assim, né, de a filha não falar, de a filha, enfim, de vivenciar tudo aquilo dentro da casa dela, né. E aí, enfim, mas foi uma mãe que até hoje, assim, todas as orientações que a gente passa, ela faz tudo, né, é uma mãe super dedicada, enfim. E, enfim, a menina dela tá super se desenvolvendo. Eu acho. A gente vê a evolução, como a Liz, né, falou assim, a dedicação das mães e os profissionais. E, assim, ó, igual vocês. Ai, gente. Trabalhar com amor, né? É com amor, é com tudo. E eu não consigo entender se não for assim. Porque o que a gente faz é algo muito complexo, assim, né? Que envolve muito do nosso emocional também. Não é só as técnicas, não são só, né, a ciência, os livros que a gente tem que ler, né, as coisas que a gente tem que estar sempre atualizado, assim, né? Mas é ali no atendimento individual, né? A gente acompanhar, fazer parte tão ativamente de todo esse processo também que nos desgasta muito, né? Também que nos afeta muito, né? Imagina, eu também tenho um filho que passa por tudo isso, né? Então, assim, em alguns momentos já foi muito difícil pra mim. Eu imagino. Em alguns momentos, enfim, né? Mas é isso. Então, se não for com amor, eu nem sei se dá pra fazer, se não for com amor. E doar um pouquinho, talvez, do tempo que a gente não tem. E outra, cada família, né? Eu digo pela associação, vocês pelos pacientes, cada história, cada pessoa que passa pela nossa vida, a gente leva um pouquinho e deixa um pouquinho de nós, né? Então, assim, às vezes as dificuldades a gente pega também. A gente tem já algumas e passa para outros. Vocês curam, vocês melhoram a vida de várias famílias.
Mas também leva um pouquinho das suas dores, né? Então, assim, é bonito ver. É bonito. De certa forma, até já responderam, mas o que mais motiva continuar nesse trabalho tão lindo que vocês fazem? Hoje eu acho que a gente transcende não só a infância, mas a vida adulta das famílias. Eu falo pelas famílias que passam, né, os nossos cuidados. Tem que segurar, porque senão a gente chora também, né? Porque realmente é muito forte. Eu acho que é muito lindo o movimento de tu poder contribuir e fazer a diferença na vida deles, né? Não só da infância, mas eles se evoluírem aos pouquinhos, né? Poder ver eles se desenvolvendo e a família, eles depositam, né, o bem mais precioso deles. E mesmo que hoje, né, a gente tenha ali, acompanha que as meninas que estão fazendo as intervenções, mas a gente está acompanhando, está monitorando junto, a gente supervisiona, né, o trabalho delas e a família, a gente acompanhando. E quando a gente faz essa escuta, a gente faz parte da família. A gente também não é família, mas de uma certa forma tá ali. Então, quando a Gabi falou, eu acho que se não é para fazer com amor, dedicação, porque é o vínculo, né? Eu acho que o amor transforma, e quando a gente transforma isso com a parte técnica e esse nosso, eu acho que é quase um dom, né? Que a gente carrega também, né? Estudando, entendendo as técnicas, mas também o nosso ser, a nossa essência, né? Quando a gente vê isso com um propósito, tudo flui. Né? A gente faz a diferença na vida do outro. A gente sempre fala sobre isso. Por que a gente tá fazendo isso ainda? Até quando que a gente vai fazer? Tem 20 anos, gente. Nós já passamos da casinha dos 40. E aí Com esses rostinhos de 15 anos. E aí a gente sempre fala isso, porque é natural, né? Porque por mais pesado que às vezes se torna, ou cansativo, né? Mas ainda assim é a nossa natureza. Deve ser o nosso propósito, né, Liz? Ou mais profissionais com vocês. Eu ia perguntar sobre o quanto vocês acreditam no potencial dessas crianças que vocês trabalham. Mas eu acho que já responderam, né? Então eu ia pedir para vocês deixar uma frase, uma mensagem para os profissionais, para as mães. Para as famílias. Para as famílias. Eu acho que, né, a minha, como uma família típica também, Também. né? É isso, assim, a gente acredita 200%, né? E assim, atenção, eu sempre falo isso, não eu vou falar de novo. Atenção, né? Porque assim, como é que você enxerga o seu filho? Né? Você enxerga o problema, as dificuldades, você enxerga aquilo que pode ser feito, né? As potencialidades, o coração, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os nossos filhos, eles vão se enxergar através dos nossos olhos, né? Então, se eu olhar para um diagnóstico, se eu olhar para uma limitação, é isso que a criança vai desenvolver, né? É assim que ela vai se apresentar ao mundo. Mas se eu olhar para ela, né? Para suas potencialidades, para aquilo que ela pode ser, para o jeitinho que ela é, para o jeitinho que ela faz, olhar isso com respeito, com amor. É assim que ela vai se olhar também, é assim que ela vai se enxergar e é isso que ela vai ser, né? E eu sempre falo isso assim, às vezes eu olho pro meu filho e falo, meu filho, ele é muito carinhoso, né, Lizzie? É beijo, é abraço, e eu te amo e eu não sei o quê. E às vezes eu fico pensando, meu filho, por que tu, né? Por que ele é assim? Não precisa ser assim com todo mundo, não. Por que esse homem? Vai ser assim, Henrique, né? Mas é aquilo que ele recebe. Então, assim como ele se enxerga como um menino muito amado, muito inteligente, muito esperto, muito importante. E é isso que eu acho que tem que ser, né? No final das contas, é isso que eu acredito. Né? E, de novo, reforçando, o diagnóstico ele não é limite. Às vezes ele é ponto de partida, ele é bússola, ele nos norteia, ele é dignidade. Um caminho a seguir. Isso aí. Né? Eu acho que seguir essas inquietudes que a gente tem, né? No nosso coração, no coração de mãe, que eu acho que isso é o mais importante, essas inquietudes levam a uma ação, né? Levam uma ação, um movimento. Então, é não perder tempo, né? O acreditar, como a Gabi estava falando, eu acho que o acreditar que é possível, porque se a gente olha só um diagnóstico em si, só uma limitação, a gente vai focar naquilo ali. Quando a gente olha a expansão,
o que é o potencial deles. É expandir, é a gente acreditar, levar nas intervenções sim, fazer o que precisa ser feito, porque sim, é a ação que vai fazer a diferença. Fazer a diferença, né? Os E aí a adultos, gente né? vai ter as evoluções de cada uma criança. Né? E da família no todo, porque a família tá ali, tá buscando se A evoluir família também. vai evoluir junto. Né? E entendendo que, assim, né, também não é uma ação e reação. Não é porque eu vou fazer tudo que me orientaram, tudo que ele precisa, o mundo ideal, que ele vai ter a resposta ideal. Né? Expectativa, né? E às vezes não tem, né? Às vezes não Às tem. vezes para, Às vezes tem questões que tá para além, É. né? Mas entender que quanto mais eu fizer, né? Quanto Mais mais possível. próximo, né? Daquilo que é importante, daquilo que, né, precisa ser feito, mais próximo de um resultado efetivo eu vou ter. Mas é possível. É. Possível. Gente, vamos agradecer. A Lise e a Gabi estão na Clínica Integrária aqui em Sombrio. A gente vai deixar o contato para vocês, é só perguntar aqui também. E claro que vai ter parte 2, né? Com certeza. Porque a gente não falou. Isolamento, A gente não falou metade É. das nossas, né, nossos questionamentos, tanta informação, saúde, escola, inclusão escolar, como trabalhar com os profissionais em rede, em equipe, né? Um assunto tão A gente pulou lá pro final. Igualdade, equidade. Vai ter parte 2, já põe na agenda aí, ó, já olha um horáriozinho. A gente queria agradecer de coração, dizer que vocês são exemplos, são umas profissionais, pessoas maravilhosas. Eu acho que o mundo precisa de mais profissionais e pessoas assim. E agradecer de coração por estar aqui no nosso Pode Incluir Vivências Atípicas. E até a próxima, pessoal. É isso? Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Já falei Tchau, de tchau, tchau. profissionais como vocês. Obrigada.